A paz, amados, tudo na bênção? Queridos, estamos aqui iniciando esta ministração nesse formato aqui agora, né? Eu vou estar um pouquinho aqui meio, né, vocês meio perdido, às vezes alguma coisa aqui, os irmãos vão compreendendo aqui. Eu vou estar ministrando aqui nessas quartas-feiras, né, sobre a religião de Cristo Jesus, né? Sobre Cristo Jesus, não é sobre religião, sobre denominação, mas unicamente sobre Jesus. Amém? Então, queridos, nós vamos estar nesse formato aqui durante essas quartas-feiras, mesmo após o término aí da quarentena, vamos dar sequência neste formato, tá ok? De repente eu vou olhar para cá, se eu não estiver muito olhando pela câmera, os irmãos me perdoem, é porque vou estar me acostumando aqui nesse formato. É uma forma de eu passar essa ministração e que você tenha isso aqui gravado também, né? Porque essa ministração, queridos, vai servir, além do nosso conhecimento, né, sobre Cristo, aumentar, né, a nossa fé em Cristo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, também ajudará você a evangelizar, né, até enviar para alguém esse estudo, até mesmo também ajudá-lo no trabalho de evangelização. Amém? Olha só, são algumas ministrações, quando nós voltarmos, de repente, lá para o templo, nós vamos dar continuidade aqui mesmo, que vai estar gravado, vou estar gravando esses estudos, tá bom? Então, uma forma para que você possa também acompanhar, mesmo que nós não estejamos mais fazendo as lives, ok? Espero que até o término, que são 13 ministrações, então, pelo amor de Deus, a gente já está voltando para o templo, ok, queridos? Na bênção? Vou fazer uma oração inicial, então, e o tema de hoje você já está vendo aí, né? Quem é Jesus? Está em Mateus capítulo 16. Então você já pode pegar na tua Bíblia aí, né? Já pode deixando marcadinho, pega aí um caderno, vai anotando, porque você vai acompanhando os slides aqui junto comigo, tá bom? Santo Deus e amado Pai, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá de nós aprendermos mais um pouco da tua palavra, mais uma porção, Senhor. Fala conosco, instrui, nos ensina, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Ok? Então, todas as quartas-feiras, às 7h30, nós estaremos postando, então, este estudo. Então, hoje é a ministração número 1, ok? E nós temos aqui o objetivo da ministração, né? O objetivo da ministração é entender de que o real conhecimento de Jesus é uma dádiva de Deus, ou seja, conhecer Jesus, conhecer, né, sobre Jesus, é uma dádiva de Deus. Nós vamos entender por quê. Mateus 16, né, versículo 13 ao 17, falando de Jesus, não poderia faltar, em hipótese alguma, né, esse texto. E começarmos justamente com esse texto. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 17. Vamos lá, ler comigo? E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Só para aqui deixar, só para uma curiosidade, né, para quem não sabe, esse termo bar quer dizer filho, né? Então o pai de Pedro chamava-se Jonas, então filho de Jonas, então Simão Barjonas, ou seja, Simão, filho de Jonas, ok? Olha só, queridos, né, que interessante esse momento em que Jesus chega para os seus discípulos, né, leva-os a um lugar chamado Cesareia de Filipe. Vamos falar um pouquinho deste lugar e a gente vai explicando, queridos, esse conhecimento, ok? Amém? Amados, deixa eu só voltar aqui, tá bom? Vamos lá para vocês. Como eu falei para vocês, eu estou em experiência, tá? Fui lá, estava no final da tela. Ok, beleza? Vamos lá? Comigo agora, todo mundo aqui? Certo, vamos lá. Conhecer Jesus é vital para a salvação, né? Conhecer Jesus é vital para a existência da igreja. Queridos, nós vemos aqui, né,
Se nós continuarmos ler esse versículo, nós vemos que aqui Jesus ele fala sobre a formação da igreja, né? É sobre esta pedra, sobre esta revelação, sobre mim, né? Edificarei a minha igreja. Conhecer Jesus, amado, ela é vital para a salvação. Não tem como ser salvo sem conhecer Jesus. Não tem como ter a salvação sem ter Jesus. E é vital para a igreja. Não existe igreja sem Jesus, né? Se existe, é uma falsidade, não é verdade, não é a verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja, ela foi formada não em cima de homens, não em cima de doutrinas humanas, mas em cima de Cristo Jesus. Ou seja, ele é a rocha. Quando Jesus fala sobre esta pedra, né, ele faz uma jogada de palavras aqui, fala: Pedro, tu és pedra, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, que é Petrus, é fragmentos de pedra. E Petra é uma rocha, é a rocha num todo, é grande. Quando então Jesus fala assim: Pedro, tu és Petras, Pedro, tu és Petrus, né? Ou seja, olha, você é um fragmento de uma pedra, de uma rocha. Mas eu vou edificar minha igreja sobre Petrus? Não, sobre Petra, ou seja, sobre a rocha. Então a igreja é edificada sobre Cristo. Então conhecer Cristo é vital para a existência da igreja. Amém? Glória a Deus. Então vamos entender um pouquinho aqui o lugar que eles estavam quando Pedro teve então esta revelação. Olha só, eles estavam em um lugar chamado Cesareia de Filipe. Ficava aproximadamente 45 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Jesus sempre estava nessa região da Galileia, né? Ele era galileu, né? Os seus discípulos também, se eu não estou enganado aqui, somente Judas Iscariotes não era da Galileia. Eles ficaram, mas ali, amado, eles estavam a distância de 45 quilômetros do lugar de geralmente eles estavam. Pode ver que Jesus opera muitas coisas ali junto ao lago, ou o grande lago, né, da Galileia, né? Na verdade, o mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, que chamam até de mar, mas é um grande lago. Lucas trata, na verdade, como lago, por ser um grande lago, mas em outros textos traz como mar da Galileia, ok? Ele ficava desse lugar que Jesus costumava estar com seus discípulos, 45 quilômetros. Olha só, Jesus, ele andou entre ida e volta 90 quilômetros para que seus discípulos lhe dessem uma resposta, né? Então, 45 quilômetros para que eles tivessem ali uma resposta. É interessante isso, né? Cesareia de Filipe ficava localizado no sopé, ou seja, no pé do sudoeste do Monte Hermon, na atual região arqueológica de Banes, hoje é chamada de Banes, né? Na verdade é Panis, né? A cidade chamada Pan, né? Mas como no árabe não tem essa, acho que eles não pronunciam o P, então é Banias, era assim chamado da Cesareia, né? Distinguia, né? Tá aqui, deu uma cortada aqui, deixa eu ajeitar aqui, vamos ver se eu vou conseguir aqui sem atrapalhar em todos os irmãos. Aqui, diminuiu aqui para os irmãos, pronto, agora vocês estão vendo aí, né? Então, queridos, olha só, era assim chamada para distingui-la da Cesareia Porto do Mar, ok? Tinha uma outra Cesareia, você vai ler nos evangelhos, uma outra cidade chamada Cesareia, tá? Tudo isso é em homenagem a um César, tá, ok? Então, o que acontece? Foi dado este nome Cesareia, mas de Filipe, para distinguir outra Cesareia, que é uma cidade portuária, tá, ok? Era um lugar, queridos, de muita idolatria. Então, olha só, Jesus pega os seus discípulos, leva-os 45 quilômetros, estão falando a pé, ok? Estão falando de caminhada. Não estamos falando de pegar o carro e dar um pulo, né, que estou em Cosmópolis, dar um pulo lá em Campinas. Não, não é isso. Estamos falando de uma caminhada, de uma boa caminhada, 45 quilômetros de caminhada, e chega nesse lugar, já no extremo da Terra Prometida, tá? Já está bem extremo. Deixa eu ver se eu coloco aqui, queridos, que você faz, só para não repetir, que ele faz divisa com a Síria, tá? Mas ele faz divisa já, mas já está bem próximo ali à Síria, né? Olha só, com a Síria, né? Então na extremidade já quase na nascente já do Jordão, foi no extremo.
Jesus levou os seus discípulos ao extremo da terra prometida, a um lugar totalmente desfavorável. Olha só que interessante Jesus faz. Ele leva os discípulos, sai da sua zona de conforto, olha só, que é o que? O Mar da Galileia, onde há muitos milagres, multiplicação, pesca maravilhosa, sai daquela região ali da Galileia, tá? Anda 45 quilômetros, leva eles à exaustão da caminhada, tá? Só 45 quilômetros andando, tá? Vai para um lugar fora até mesmo do judaísmo, tá? Ali tava um domínio mais grego e tal, tá? É uma cidade totalmente ali construída de perfil romano. Havia um templo ali, Herodes tinha feito um templo ali, né? E muitas idolatrias havia ali. Então Jesus leva os seus discípulos para um lugar distante, leva-os à exaustão física, tá? Leva para um ambiente totalmente favorável, tanto do cristianismo que estava nascendo, como do judaísmo, do qual eles pertenciam até então. Para quê? Para que eles tivessem realmente uma resposta sem nenhuma influência, e muito pelo contrário, tudo estava desfavorável a uma resposta como a de Pedro deu, que nós já lemos. Jesus então tira qualquer, chance que houvesse alguma influência sobre a resposta deles. Chega neste lugar, distante, cansados, cheio de idolatria em volta, cheio de templos pagãos em volta. Jesus olha para os seus discípulos e pergunta, olha, por aí, olha lá 45 quilômetros lá atrás, lá na nossa terra, o que eles estão falando de mim? O que eles estão perguntando sobre mim? É interessante, né, amados? Justamente essa posição de Jesus. Olha só, aí começa o versículo 14, as variedades de opiniões. As opiniões que as pessoas tinham sobre Jesus tinham relação com a profecia messiânica, porém ninguém via de maneira certa, ok? Quando eles falam isso sobre Jesus, de uma certa forma, eles não estão totalmente errados em sua posição messiânica, ok? Eles citam nomes aqui, queridos, não é à toa esses nomes, os discípulos citam, que o povo estava citando, tá? Eles citam aqui 3 nomes, né? João Batista, Elias e Jeremias. E aí falam um dos profetas, mas esses 3 nomes eles destacam. E não é por acaso, esses nomes tinham ligações messiânicas. Tinha ligações que eles entendiam que não que eles eram o Messias, mas eles tinham ligações messiânicas, ou seja, olha, ele é algum dessas pessoas aqui, ele está se ressurgindo, algum desses homens que estão ressurgindo, eles estão voltando, né? Por quê? Porque esses 3 nomes, João o Batista, Elias e Jeremias, tinha, né, vamos assim dizer, uma ligação, tinha um vínculo, né, com a profecia messiânica. Não era à toa que eles estavam falando isso, queridos. Então vamos ver um pouquinho aqui então sobre esses homens. Queridos, olha só, se de repente está cortando um pouco aqui, eu não sei, eu tenho a impressão que está cortando um finalzinho aqui, tá, amados? Mas eu prometo que no próximo vídeo eu acerto, tá bom? Se vocês quiserem, eu envio depois para vocês que me solicitar esses slides, tá bom? Se estiver cortando um pouquinho aqui, me desculpe, porque depois a gente vai acertar isso direitinho. Tem mais lições pela frente, eu prometo que vai ser melhorzinho, tá bom? Eu não sei ainda, eu tô achando, tem uma tela que não tá cortando, a outra tá cortando o finalzinho, tá bom? Mas se tiver, os irmãos me perdoem, tá? E depois a gente vai acertar isso direitinho, tá bom? Mas vamos lá. Estamos falando então das variedades de opiniões. Alguns diziam que Jesus era, na verdade, o João o Batista. Esse era precursor de Jesus. Vamos lá ver Mateus, aí mesmo Mateus, capítulo 3, queridos. Capítulo 3, do 1 ao 3. Olha só. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse:
Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de cabelo e um cinto de couro em torno dos ombros, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Queridos, João é o que preparava então, o caminho para o Senhor. Então ele tinha uma ligação messiânica, ok? Ou seja, ele preparava o caminho. Então, algumas pessoas, né, Herodes, inclusive, né, também pensou, mas será que esse Jesus está vivo ainda, tal, né? Quem que é esse Jesus, né? Vamos ver, Evangelho de João também aqui, algo, quer ver aqui? Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. A resposta, algumas pessoas tinham essa dúvida em relação a João Batista, né, se ele era o Messias. Então perguntava ao próprio João Batista se ele é o Messias. E João Batista deu a seguinte resposta, falando da seguinte forma. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Aqui o Evangelho de João, né, o discípulo João está escrevendo, mas essas palavras agora de João Batista. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, é o João Batista falando agora, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu, ok? Então o próprio João Batista falava quem era Jesus, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, ele era o Messias, ok? Então essa teoria que Jesus era o João Batista, né, que Jesus era João Batista, ou seja, né, ele quase que uma reencarnação, vamos assim dizer, talvez o que eles queriam dizer, porque aqui João Batista já tinha morrido, aqui que eu digo aqui é no texto, né, de Mateus. Não procede. Outros diziam então que Jesus era Elias, né? Por que eles diziam isso? Vamos ver Malaquias, lá no Antigo Testamento, as últimas palavras, né, do profeta Malaquias, as últimas palavras do Senhor, né, ao povo antes da nova aliança. Essas palavras são muito sérias, principalmente para o povo de Israel. Foi umas últimas palavras, entrou um silêncio, um período de silêncio, Senhor. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. São as últimas palavras ao povo. Olha quais foram as últimas palavras, né, registradas, canônicas aqui. Olha só. 4 do 5 ao 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então o povo esperava, então, Elias chegar, ok? Aí eles olham Jesus, então ele é Elias, por isso é dessa definição, porque também havia uma ligação messiânica entre, né, Elias, né, e o Messias, que é Jesus. Mas vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Mateus 17, Evangelho de Mateus, vamos voltar lá no Evangelho de Mateus, pertinho nós estávamos, né? Mateus 17, versículo 10 ao 13. Olha só. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Ou seja, por que os escribas estavam falando isso? Estavam falando aquilo lá, tá? De Malaquias, tá? Falaram, esse não pode ser Jesus, esse não é o Messias. Olha só, os escribas diziam o seguinte, esse Jesus não é o Messias, por quê? Porque primeiro tem que vir Elias. Então eles acreditavam que não, Elias vai voltar aqui, né, antes do Messias chegar. Mas olha só. Então, os discípulos o interrogaram dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes, olha a resposta de Jesus aqui agora, versículo 11. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Tá, a verdade é essa. Não, ele tem razão. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. Olha só, Jesus falando, mas digo Elias já veio, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim, padecerá também deles o Filho do Homem. Ou seja, assim como fizeram com o Elias, na verdade, que, está falando de quem? De João Batista? Mataram ele? Vão me matar também.
Aí o versículo 13, então entenderam os discípulos que Jesus falara de quem? De João o Batista, ok? Então fala assim, olha, se ele, no máximo que ele é Elias, ou seja, ele está preparado, ou seja, ainda vai vir ainda, né, o Messias. Por quê? No máximo que ele é o Elias, ele é a preparação do Messias, entende isso? Por causa de Malaquias, então, mais uma má interpretação. Então Jesus interpreta então aquele texto aos seus discípulos e diz, olha, realmente, os escribas até certo ponto, eles têm razão. Por quê? Porque Elias vai ter que vir primeiro. Mas a verdade é que Elias já veio, tá? E fizeram com ele o que eles queriam, como vão fazer também com o Filho do Homem, ou seja, comigo. E aí então os discípulos entenderam, Jesus estava falando de João o Batista, ok? Terceiro nome citado aqui é Jeremias. Agora aqui Jeremias, que entra uma coisa muito curiosa, talvez você está vendo uma referência aqui que você está procurando, pastor, mas você está falando segundo Marcos, aqui não tem segundo Marcos, né? Veja bem, vou te explicar o que eu estou citando aqui. Eu estou citando aqui um livro apócrifo, para você entender aqui, que é Macabeus, tá? Esse livro, né, você que está me ouvindo que é católico, você vai pegar a sua Bíblia católica, lá tem o livro de Macabeus, primeiro Macabeus e segundo Macabeus, tá? Depois da reforma protestante, algum tempo ainda mantiveram esses livros, depois foi tirado. Hoje as Bíblias protestantes, evangélicos, não carregam mais esses livros que foram considerados apócrifos, ok? Nós não vamos discutir sobre isso, sobre apócrifo e canônico. Veja bem, mas Macabeus é um livro histórico muito bom, mas ele não é canônico, ok? Não é um livro, não faz parte do cânon, tá bom? Eu não vou entrar aqui agora num debate, numa explicação sobre canônico e apócrifo. Mas ele é um livro histórico importante, essa família Macabeus, ok? Muito importante na história de Israel, ok? Para quem estuda a palavra de Deus, queridos, não entendendo como um livro canônico, mas como um livro histórico, ele é um livro interessante. Por quê? Por causa disso mesmo, se nós não entendermos um pouquinho de Macabeus, tem dois textos que nós não vamos entender, no mínimo dois. Um é esse e o outro é lá do Apocalipse, sobre o maná escondido. Tanto esse texto aqui, que diz que eles apontavam Jeremias, porque João Batista e Elias, está fácil de a gente entender. Por que eles apontavam João Batista? Porque o povo apontava que Jesus era Elias. Agora, por que eles apontavam Jeremias? Porque apontavam que Jesus era Jeremias. Tá entendendo? Agora, se nós não entendermos um pouquinho de Macabeus, nós vamos entender. O maná escondido, que Jesus fala lá nas cartas do Apocalipse, né, eu te darei o maná escondido. Se nós não entendermos esse texto de Macabeus, esse mesmo texto, nós não vamos entender. Por quê? Porque na verdade é uma cultura, na verdade é uma filosofia, deixa eu tentar lembrar aqui a palavra, era uma lenda, tá? Uma lenda. Infelizmente, todas as religiões têm uma lenda, até o cristianismo carrega às vezes algumas lendas, né? Isso atrás eu conversava com alguns irmãos, versículos que não existem na Bíblia, né? Que as pessoas citam e não existem na Bíblia. Estratégias, entre aspas, algumas estratégias que não existem na Bíblia. É lenda. E o apóstolo Paulo, ele dá uma instrução tão legal, falou, gente, cuidado com as fábulas, cuidado com as lendas, cuidado. Senão a gente começa a criar lendas. E o evangelho, principalmente o pentecostal, do qual nós somos, ele é doido para inventar lenda, gente. Cuidado. Mas vamos lá. Então nós estamos entendendo um pouquinho da lenda aqui. Se nós não entendemos essa lenda, que não é uma lenda, tá? E está lá em Macabeus, ok? Jeremias. O povo acreditava, então havia algo lá já em Macabeus, está registrado em Macabeus, tá? Tá aqui a referência, capítulo 2, é o segundo Macabeus, são dois livros de Macabeus, é o capítulo 2, do 1 ao 8, tá? Lá relata que, né, algumas instruções. Quando Nabucodonosor invadiu Judá, Jeremias, né, aí vem, agora tá aí tudo bem, Nabucodonosor invadiu Judá, pá, beleza, tá aí tudo bem, tá aí nós sabemos, ok. Só que aí diz que Jeremias pegou o tabernáculo, tá? Diz que ele pegou lá o tabernáculo, pegou a arca
e os utensílios da arca. Foi até o monte onde Moisés viu, então ele atravessou o Jordão e tal. Foi até o monte onde Moisés viu a terra prometida. Tá? Lembra quando Moisés lá do Deuteronômio olhou a terra e despediu? Lembrando, isso aqui eu estou dizendo é uma lenda, ok? Na visão canônica, isso aqui é uma lenda, tá? Mas a gente tem que entender isso para entender por que eles citam Jeremias. E aí, queridos, ele faz o seguinte, segundo essa lenda. Então ele entra numa caverna, ele esconde lá a arca, tá ok? Tem lá escondido. E ele fecha, ele tampa a caverna, ele assim, vamos supor, ele dá uma disfarçada. E tem alguns, aí, segundo a lenda, alguns seguidores dele, vai lá e marca, faz algumas marcas, né, como se fosse o caminho de feijão, né, para poder ir lá marcar, para poder achar, né? E ele chama atenção, falou, não, Deus é que vai revelar isso aí, ok? Por isso que lá em Apocalipse, Jesus fala assim, eu darei para vocês o maná escondido. Por quê? Porque eles criam nisso. O que Jesus está dizendo é o seguinte, Jesus não está afirmando que essa lenda é verdadeira. Ele está dizendo o seguinte, gente, olha só, tá? Vocês estão buscando esse maná escondido, ou seja, vocês estão esperando o Messias, então eles acreditavam que o Messias ia trazer esse maná escondido. Por isso, quando Jesus cita, eu sou o pão da vida, vocês têm que comer da minha carne. Quando ele fala assim, os seus pais comeram do maná e morreram, amado, aquilo acabou com eles. Por quê? Porque o Messias, na mente deles, na confusão entre o canônico e muitas vezes o apócrifo, na confusão da lenda, muitas vezes, eles acreditavam que o Messias ia trazer o maná. Entende isso? Quando eles falam, não, eu sou o pão vivo, eu sou o maná. Eu sou o maná que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. E lá em Apocalipse, Jesus novamente fala, gente, vocês estão procurando maná? Tá bom, vai, eu vou dar o maná escondido. Tá bom? É isso, vocês querem o maná escondido? Vocês vão ter o maná escondido, que é ele mesmo, ok? Mas as pessoas acreditavam, os judeus acreditavam, parte deles que de repente acreditavam nessa lenda, que Jesus, então, era Jeremias. Ou seja, ele vai trazer o maná escondido. Talvez até pelas palavras de Jesus, eu sou o pão da vida, talvez não foi uma única vez que Jesus falou que ele era o pão. Não sei, tá, entende isso? Mas eles diziam aqui que, olha, então eles acreditavam então, que o Messias é aquele que ia restaurar a arca que escondeu. Ou seja, lá na arca tinha o que? Uma amostra do maná. Ou seja, o maná escondido. Então aqui, amado, esses nomes tinham algum vínculo para eles, por isso que eles citavam. Não foi nome jogado, que os discípulos não inventaram aqui. Desculpa, amados. Os discípulos não inventaram nada aqui, entenda bem. Os discípulos, o que eles fizeram aqui, foi o que? Citar o que o povo estava citando, ok? Até aí, beleza? Então, por que dos 3 nomes? Então, João Batista, tá ok? Elias e Jeremias, tá bom? Então dá pra gente ter uma ideia por que então eles citaram esses 3 nomes, ok? Mas aí Jesus, olha só, volta a pergunta para eles. E vós? E vós? E você? E você aí do outro lado da tela? E você? Jesus perguntava, e você? Né? Versículo 15, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Olha só que interessante, queridos, olha só. Como era normal em seu ministério, Jesus levou seus discípulos a refletirem. Amado, Jesus fazia muito disso. Jesus levava muitos seus discípulos a refletir, a pensar, a analisar, né? Por exemplo, não só seus discípulos, como outras pessoas, por exemplo, a mulher samaritana. Mano, ele não chegou e falou assim, faz o seguinte, chama o seu marido. Não, ele começou a conversar com aquela mulher. Ele levou essa mulher a refletir. Porque a conversão, amado, não é um estado emocional. Conversão, amado, é uma mudança de pensamento. É metanoia. É arrependimento. Arrependimento é algo mental, não é emocional. Começa aqui, desce para cá e aí nós começamos a agir, ok? Então primeiro ele é algo racional, é algo que a gente tem que realmente levar a nossa mente a entender, ok? Então Jesus ele sempre levava as pessoas a refletir. Então Jesus chega nesse ponto agora e diz o seguinte, e vós? Então eles começam a pensar, começam, né?
Era necessário levar os 12 a abandonar ideias errôneas. Olha só, Jesus vai para um lugar totalmente fora do judaísmo, distante, e até em meio pagão, e fala o seguinte: olha, que ideia as pessoas têm falado aí a meu respeito? O que as pessoas têm ao meu respeito? Jesus queria dos seus discípulos uma opinião pessoal. Queridos, chega um momento que você tem que dar a sua opinião pessoal. Eu digo isso na questão que, como que é a sua vida? O que você pensa de Jesus? O que você pensa sobre a vida eterna? Você e Deus. Amém? E você? Né? Jesus falou: e vós? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês estão andando comigo tal, mas o que vocês falam de mim por aí? Olha só. Versículo 16, essa resposta linda e maravilhosa do apóstolo Pedro. Ele diz o quê? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro respondeu de forma convicta e inequívoca, e não tinha nenhuma dúvida. Pedro não tinha nenhuma dúvida. Esta declaração removia noções falsas sobre o caráter e propósito do Messias. Então, tudo é aquelas ideias que era, João Batista, ele é Elias porque vai preparar o caminho, tal, ele é Jeremias porque ele vai trazer a arca, ele vai trazer o maná, tudo isso, ou um pensamento político também sobre Jesus. Havia uma visão política, né? Acredita-se que Judas tinha uma visão muito política sobre Judas Iscariotes, né? Sobre Jesus. Então tudo isso cai por terra agora. Toda essa declaração é muito importante. Eu vou dizer para você que é uma das declarações mais importantes no Evangelho. Quando Pedro reconhece quem é Jesus, porque quando ele fala, tu és o Cristo, ele está falando da missão de Jesus, tu és o Messias, tu és o Salvador e a sua origem, tu és Filho de Deus vivo. Amém? Isso é muito importante. Esse reconhecimento, essa declaração do apóstolo Pedro, ok? Não que só o apóstolo Pedro pensasse nisso, querido. Eu acredito que todos os discípulos já estavam chegando a essa conclusão. Mas Pedro tomou a palavra, né? Pedro é Pedrão, né? Olha, interessante o versículo 17, então. Ele fala o seguinte, Jesus fala o seguinte: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Interessante isso, né? Pedro não deu uma resposta humana. Isso é muito interessante, querido. Não foi uma conclusão humana. Aquela conclusão de, pode ser João Batista, pode ser Elias, pode ser que seja Jeremias, ou até mesmo um dos profetas. Pedro deu uma revelação, uma resposta totalmente fora dos padrões humanos, né? Mesmo em um local desfavorável e com opiniões contrárias, Pedro foi usado pelo Pai. Que Jesus fala o que aqui para ele? É o seguinte, né? Meu Pai que está nos céus, quem te revelou não foi carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Amém? Então, tudo ali é desfavorável, querido. Amado, reconhecer Jesus dentro da igreja, reconhecer Jesus no momento lá, eu quero conhecer Jesus cantando, oh, aleluia, é fácil. É óbvio, né? Não sei se diria fácil, mas é óbvio. Mas reconhecer Jesus num lugar totalmente fora da sua zona de conforto, fora da sua normalidade. E foi lá que Pedro reconheceu Jesus. Foi lá que Pedro disse quem era Jesus, de fato. Distante da sua zona de conforto, distante da sua terra ali da Galileia, no lugar totalmente, não foi no templo em Jerusalém, não, foi fora. Então, totalmente desfavorável. Querido, você sabe quando você vai revelar quem é Jesus? Amado, eu estou olhando muito para cima, é que eu vi isso da outra câmera, tá? Me desculpe se eu estou olhando fora aqui, às vezes eu estou olhando em direção a outra câmera como eu estou acostumado, mas vamos lá. Queridos, totalmente desfavorável. É neste momento que você vai ver se você está realmente convicto de quem é Jesus, quando as coisas forem desfavoráveis.
tá? Estamos vivendo momentos totalmente favoráveis. É nesse momento que nós respondemos, de fato, convicção, quem é Jesus, ok? Sua resposta não é produto de um entusiasmo prematuro, mas de uma analisada reflexão e convicção de fé. Mais uma vez, a questão mental, a questão racional. Olha só, queridos, Pedro não foi pelo entusiasmo, dá a impressão que Pedro foi entusiasmo de Pedro. Não. Pedro foi algo que ele foi de uma reflexão, porque enquanto uns falavam, não é que os discípulos pensavam isso, né? Mas falavam, um Elias, Pedro pensava, mas Elias isso, aquilo lá, João Batista, mas João Batista já até morreu, tal. Jeremias, mas Jeremias, quem escreveu isso foi a família de Macabeus, rapaz, mas isso aí, nós já aprendemos, né, que isso não está nem no canônico, não estava nem no canônico judaico, né, mas isso aí não, foi analisando, tal. Quando a pergunta virou para eles, a resposta dele estava pronta. Por quê? Porque ele conhecia Jesus, comparou com os 3 nomes apresentados e falou, pronto, não, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Quem é? Tu és o Cristo. Tu és o Messias. Amém? Então foi uma resposta convicta. Foi uma resposta de quem não tinha dúvida. Ele deu uma mancada para frente, né? Pedro, né, mano? Mas foi uma resposta tão convicta, tão certa, que ele, né, deu para Jesus, que foi demais, amado. E aí, continuando, né, sobre o versículo 17. As opiniões diversas sobre Jesus, como de um simples líder político, foram suplantadas pela revelação da palavra do Pai a Pedro. Então, todo o conceito que eles tinham sobre Jesus, que as outras pessoas tinham, foi suplantada pela revelação. Queridos, olha só, veja bem. Essa aqui é a revelação de Deus. Amém? É a palavra de Deus. Não existe nenhum outro conceito sobre Cristo que não esteja aqui. Nada além, nada a quem está aqui, ok? Nenhuma opinião, para mim Jesus é isso. Na minha opinião, eles também tinham pelo menos 3 opiniões sobre quem era Jesus, né? Todas erradas. Então, a opinião certa foi aquela que foi revelada pelo Pai. Amado, a resposta certa sobre Jesus é o que Deus já nos revelou aqui pela palavra. Aqui está a revelação sobre Jesus, a palavra viva, a palavra de Deus. O que foi a revelação de Jesus para Pedro? A palavra de Deus, é o que nós temos hoje, é a palavra de Deus. Essa compreensão espiritual não era o produto da humanidade, carne e sangue, mas foi uma revelação divina, amém? Não era algo carnal, não era algo emocional. Quando eu digo que foi um foi algo na mente, ou seja, foi um trabalhar de Deus na mente, no raciocínio, na análise de Pedro. Deus trabalhou na mente de Pedro, Deus trabalhou na mente daquele discípulo, e ele entendeu a palavra de Deus, comparou, né, as definições equivocadas e erradas sobre Jesus e trouxe a resposta certa. Não podia ser carne e sangue. Carne e sangue não tem definição sobre Jesus. Carne e sangue não consegue dizer quem é Jesus. Carne e sangue não consegue ter uma vida de intimidade com Jesus. Você quer conhecer Jesus, você precisa ter uma experiência com a palavra de Deus. Amém? Ninguém vai conhecer de fato Jesus. Pode estar dentro de uma igreja, pode ter cargo dentro de uma igreja, pode ter, títulos eclesiásticos dentro da igreja. Se não conhecer a palavra de Deus, não vai entender quem é Jesus. Amém? Quem é Jesus? Somente uma pessoa que recebeu pela revelação da palavra de Deus entendeu quem era Jesus. Amém? Nós estamos quase fechando aqui essa ministração, queridos. Ainda dentro do versículo 17. Verdades espirituais só podem ser compreendidas por aqueles cujas faculdades espirituais foram despertadas por Deus. Queridos, não tem como entender as coisas espirituais com uma mentalidade carnal, ok? Deus trabalha com nosso intelecto que Ele criou. Amado, entenda bem.
Não é porque você conhece Jesus, você deixou de pensar, você deixou de ser inteligente, você deixou de raciocinar, pelo amor de Deus, amado. Isso é um atributo dado a Deus para nós, é uma dádiva de Deus a nós, queridos. Não joga fora. Não precisa virar um animal irracional quando você se converte, pelo amor de Deus. Isso não é verdade. Muito pelo contrário. Nosso culto, ele é racional, ele é espiritual, ele é um contato direto com o Pai. Mas, querido, agora, segundo percepções humanas, aquilo, Jeremias, a opinião que Jesus era Jeremias, que era Elias, que era João Batista, isso era coisa de carne e sangue, isso era deduções humanas. Jesus não é para ser deduzido, Jesus é para ser conhecido. Eu não deduzo para mim Jesus, eu acho que Jesus... Não, Jesus não é para ser deduzido, Jesus é para ser conhecido. Se aprende sobre Jesus, e aprende como? Pela palavra de Deus. Verdades espirituais só podem ser compreendidas por aqueles cujas faculdades espirituais foram despertadas por Deus. Amém? Só Deus pode revelar realmente quem é Jesus. E como isso? Pela palavra. É por isso que nós estamos dedicando esses dias agora para falarmos de Jesus. Quem é Jesus? Amém? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? O que Jesus é para você? As pessoas têm limitado muito o conhecimento sobre Jesus. A gente vê que as pessoas têm limitado demais o conhecimento sobre Jesus. Uns acham que Jesus é o cara que pode simplesmente dar uma namorada, outro acha que Jesus é o cara que pode dar uma casa, outro acha que Jesus é uma pessoa que pode dar um emprego novo. Tudo isso ele faz e muito mais, e conforme o tempo dele, a vontade dele, ele cuida. Amado, Jesus cuida de nós, ele cuida de nossas vidas, amém? Mas Jesus é muito mais que isso, ele é o Messias, ele é o Salvador, ele veio para nos salvar, amém? Qual o conceito que você tem sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Amém? Glória a Deus. Você pode refletir nessa noite sobre isso? Quem é Jesus para a sua vida? Quem é Jesus? O que você entende sobre Jesus? Então, o objetivo dessa ministração é entender de que o real conhecimento de Jesus é uma dádiva de Deus, ou seja, é Ele que nos revela. Como? Pela sua palavra. Amém? Conhecer Jesus não é um mérito nosso. Conhecer Jesus é uma dádiva divina. Amém? Glória a Deus. Oremos. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer a Jesus. Porque nenhuma carne, nenhum sangue, nenhuma pessoa humana poderia ter uma conclusão, conhecer quem é Jesus, porque como aquele povo já estava errando sobre quem era Jesus. Mas quando o Senhor revelou a palavra, então Pedro pôde entender quem é Jesus. E nós também podemos entender quem é Jesus. Muito obrigado, porque nós temos essa oportunidade de conhecer Jesus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, queridos? Amados, semana que vem, a nossa próxima ministração, vamos falar sobre Jesus é Deus, tá? Vamos explicar isso, a questão, vamos falar sobre o eu sou, amém? Então não perca, na próxima quarta-feira, vai estar sendo postado aqui, tá? Na plataforma aqui da igreja, no Facebook, tá bom? Na igreja, e também no meu canal do YouTube, que chama Café com o Pai. É um canal que todas as manhãs tem uma ministração, e também entra aqui algumas mensagens, alguns estudos como esse agora. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem, eu vou ver ainda agora, já estou pedindo desculpa, mas se ficou ruim, se cortou alguma coisa, me perdoem. Nós vamos ajustar isso aí, mas a gente tem que começar para dar certo, tá bom, queridos? Deus abençoe, obrigado pela sua participação. Se você está aí no YouTube, dá um like aí, amado, tá ok? Se inscreva no canal e também compartilha aí no Face, compartilha nos grupos aí, porque é uma palavra evangelística, tá ok? Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.